Olá a todos, sou pescador artesanal, nascido e criado no litoral do Maranhão. Desde criança aprendi a respeitar o mar, os ventos e tudo que vive, ou parece viver nesses cantos esquecidos. Quem cresce aqui aprende cedo que o mar não é só peixe, não é só sustento. O mar guarda coisa que a gente não entende e que é melhor não tentar entender. Sempre ouvi meu pai falar sobre a Ilha do Corvo, uma faixa de terra isolada, cercada de mangue por um lado e mar aberto pelo outro. Quem é da região sabe que não se deve pisar lá depois que o sol desce. Gente antiga conta histórias de pescador que nunca mais voltou, de barco encontrado vazio, boiando, e de redes puxadas cheias, mas não de peixe. Sempre tratei isso como conversa de velho, sabe? Até o dia que precisei escolher entre acreditar nessas histórias ou deixar minha família passar fome. Foi em 2011. O mar estava ingrato. Rede vazia, armadilha quebrada e aluguel atrasado. Minha mulher, Maria, já não sabia mais o que fazer. Pressão de todo lado. Na vila, começaram a cochichar que eu tinha perdido o braço para a vida. A vergonha começou a pesar mais que o medo. Foi aí que meu cunhado Joel me chamou para uma última pescaria. Se tiver peixe, é lá, só lá. Bora ou não bora? E a gente foi. Chegamos na Ilha do Corvo no fim da tarde, com a maré começando a encher. O vento ali é estranho, o sopro é pesado, abafado, como se o próprio ar tivesse parado no tempo. A areia é escura, parece carvão molhado. Montamos a barraca, ajeitamos as redes e ficamos olhando o horizonte, esperando aquele silêncio todo virar peixe. Na primeira noite, o vento mudou de repente. E começou um barulho no meio do mangue. Não era som de maré subindo nem de caranguejo. Era pesado, como quem pisa fundo na lama, arrastando. Joel acendeu a lanterna e mirou, mas só dava para ver mato balançando. Deve ser bicho, ele disse, mas eu percebi que nem ele acreditava naquilo. O tempo não corre lá. Parece que a madrugada se estica mais do que deveria. A cada minuto, o peso no peito aumentava. Parecia que o próprio silêncio empurrava a gente para dentro da barraca, como se lá fora não fosse lugar de gente. Mas o pior ainda estava para chegar. Na segunda noite, eu acordei com um som que não era de bicho, nem de mar. Era uma voz, vinda do lado do manguezal. Uma voz de homem, mais fraca, rouca, meio arrastada. Falava e, ao mesmo tempo, parecia cantar alguma coisa que não fazia sentido. Eu levantei, saí da barraca e olhei na direção da voz. Foi quando eu vi, ali perto da beirada do mangue, estava um homem, ou algo que parecia ser um homem, magro de um jeito que não é normal, o corpo coberto de lama, da cabeça aos pés. Estava pelado, parado, me olhando, só olhando. A cabeça parecia meio torta, como se o pescoço não sustentasse mais. A boca tremia como se ele quisesse falar, mas não saía nada além daquele som arrastado, quase uma cantoria sem sentido. Nessa hora, senti o braço de Joel agarrar o meu com força. Ele falou baixinho, com uma voz que parecia sair de dentro da garganta, meio trêmula. Não olha nos olhos dele. Pelo amor de Deus, não olha. Só que já era tarde. Meus olhos cruzaram com aquele rosto. E ali eu percebi que não era só medo. Era algo que meu corpo inteiro parecia rejeitar. O olhar dele não parecia olhar de gente. Era vazio, como se dentro daquele corpo não tivesse mais nada, só uma coisa. Parada, observando, ficamos imóveis. Eu nem sei explicar como. Era como se qualquer movimento fosse errado, como se mexer fosse chamar aquilo para perto. E aquilo ficou ali minutos, horas, eu não sei. Até que do nada simplesmente virou de costas e caminhou em direção ao mangue. Mas não andava como gente. Parecia meio desengonçado, como se cada passo fosse forçado, como se aquele corpo não soubesse mais como se anda. Quando o sol começou a nascer, tomei coragem para sair da barraca, fui até onde aquele homem estava, não tinha mais nada, nem pegadas, quer dizer, tinha sim, mas as marcas iam até metade da areia e sumiam, como se ele tivesse sido arrancado dali para o nada. Na volta, Joel não falava. Ficou o caminho inteiro com a cara baixa, segurando o remo, só balançando a cabeça. Quando chegamos na vila, contamos para uns pescadores mais velhos. A maioria só olhou, fez cara feia e não quis comentar. Mas teve um, seu Raimundo, que se aproximou e disse só uma coisa: vocês deram sorte. Tem gente que não volta, tem gente que
Fica lá. Depois disso, eu nunca mais voltei naquela ilha. E te digo, nem por dinheiro, nem por necessidade, nem por desespero. Aquele lugar não é mais terra de gente. E até hoje, quando o vento muda do nada ou o silêncio fica pesado demais, eu me lembro daquele rosto e me pergunto se aquilo algum dia já foi um homem, ou se sempre foi outra coisa que só usa um corpo para se mostrar. Se você acha que essas coisas não existem, espero de verdade que nunca precise descobrir do jeito que eu descobri. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição ajuda demais. Agora vamos a mais um relato. Eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas que o povo conta, barco assombrado, alma de pescador perdido, essas conversas de cais. Sempre achei que o mar tem seus perigos, mas são coisas de homem e natureza, até aquela madrugada. Depois dela eu mudei meu jeito de olhar para esse mar que por anos me deu sustento. Me chamo Marcelo, tenho 42 anos, sou pescador desde que me entendo por gente. Nasci e cresci nesse pedaço de litoral em Santa Catarina, vendo meu pai e meu avô puxarem rede desde o tempo em que eu nem alcançava direito o costado do barco. O mar, para mim, sempre foi casa, trabalho e às vezes descanso. Mas naquela noite ele me mostrou um lado que eu preferia nunca ter conhecido. Foi em setembro de 2018, numa dessas noites em que o vento acalma, o mar parece um espelho e o céu fica tão limpo que dá para contar cada estrela. Eu e meu parceiro de pesca, o Claudinei, saímos no fim da tarde, como de costume, para lançar as redes ali pela altura da Pedra das Três Pontas. A previsão era boa, mar calmo, nada de frente fria ou mudança de tempo. Tudo parecia perfeito. Fizemos a primeira leva, puxamos peixe razoável e decidimos esperar mais um pouco para tentar melhorar a carga. Passava pouco das 3 da manhã quando começou. Primeiro, aquele barulho que a gente conhece bem, som de motor de barco vindo dali perto. Só que, por mais que a gente rodasse o olhar, não via nada. Nem luz de sinalização, nem farol de popa, nem nada. Só o som, firme, constante, como se alguém estivesse circulando a uns 30, 40 metros da gente. Olhei para o Claudinei, ele também já estava com aquela cara de quem percebe que tem alguma coisa fora do normal. Pegamos as lanternas, rodamos por tudo, jogamos luz na água, no horizonte. Nada. O som ficava ali cercando a gente e, de repente, um grito de socorro. Não era aquele pedido desesperado, rasgado, não. Era seco, forte, como se a pessoa tivesse quase sem voz, mas ainda tentando ser ouvida. Parecia perto, muito perto. Na hora, olhei para o sonar. Apontava sinal. Alguma coisa grande estava ali, bem debaixo do casco. Puxamos o anzol de ferro, aquele que a gente usa quando perde rede ou precisa puxar algum objeto pesado. Jogamos na direção do sinal e começamos a puxar. A linha esticou, parecia que tinha algo firme. Por alguns segundos achei que fosse pedaço de rede perdida, casco à deriva, alguma coisa assim. Mas quando veio para cima, era só uma corda. Uma corda velha, grossa, cheia de nó, embolada, podre, toda enegrecida. Parecia ter passado anos no fundo do mar. Não tinha nada preso, só ela. Foi nesse instante que percebi que o Claudinei não estava mais ajudando a puxar. Quando olhei para ele, o cara estava pálido, arregalado, com a mão tremendo, apontando para o horizonte. Segui o olhar dele e lá, bem no limite entre o mar e o céu, vi um barco. Pequeno, tipo canoa de motor, mas diferente. Ele não tinha cor. Não era branco, nem cinza, nem madeira. Parecia, eu nem sei explicar, era como se fosse feito de fumaça, só que sólido o bastante para desenhar os contornos. Ele se movia devagar, cruzando o mar liso, sem fazer uma única ondinha na água. O detalhe que me travou foi que não tinha reflexo. A luz da lua estava forte, batia no casco do nosso barco, nas ondas, em tudo, menos nele. Ele simplesmente não refletia nada e, por mais que a gente tentasse, não dava para ouvir som de motor nenhum vindo dele. E eu sei que não fui só eu que vi, porque Claudinei ficou me cutucando, apertando meu braço com tanta força que depois até ficou roxo. A gente ficou parado, sem saber o que fazer. E aí
aquilo parou. Parou no meio do mar, como se tivesse ancorado, e do nada apagou. Sumiu, evaporou diante dos nossos olhos. Nem espuma ficou, só aquele silêncio pesado e o som do nosso próprio motor. A essa altura, Claudinei já estava jogando tudo para dentro do barco. Rede, caixa, balde, tudo no embalo. Nem falamos nada, só liguei o motor e apontamos para o porto. No caminho de volta, aquele silêncio só foi quebrado quando passamos pela segunda boia e ele me soltou. Marcelo, isso aí não é coisa de gente. E eu só concordei. Chegamos no cais ainda com a mão tremendo e quem estava lá era o Tonho, velho pescador que sempre dorme dentro do barco dele. Ele percebeu que a gente estava estranho e perguntou o que tinha acontecido. Contamos, sem floreio, do jeito que aconteceu. O velho acendeu um cigarro, puxou uma baforada longa e soltou. Vocês viram o barco do seu Anselmo. Sumiu em 77. Era um barquinho de fibra, motor de popa. Foram 3 naquele dia. Nunca mais voltaram, nem casco, nem boia, nem rede, nem nada. Sumiram e de vez em quando ele aparece. Fiquei em silêncio, olhei para o mar, aquele mesmo mar que eu conhecia desde moleque, que eu achava que entendia. Naquele dia percebi que a gente não sabe nem metade do que ele esconde. Claudinei largou a pesca 1 mês depois. Vendeu o barco, sumiu daqui e foi tentar a vida na cidade. E eu, até hoje, nunca mais botei o barco na água depois das 10 da noite. Nunca mais. Porque tem coisa nesse mar que não é para homem nenhum entender. E eu não quero ver de novo. Se você está gostando dos relatos, depois dá uma olhada na descrição. Tem uma playlist completa de relatos para maratonar. Agora sim, vamos seguir para o próximo relato. Olá, eu não acredito em qualquer coisa, sempre ouvi história de gente mais velha, pescador antigo, falando que o rio tem dono, que tem coisa que não é pra gente ver nem escutar, mas a gente cresce achando que é só conversa, né? Só que depois daquela madrugada, tem coisa que eu preferia nunca ter visto. Meu nome é Jorge, tenho 38 anos, nascido e criado na beira do Tapajós, vivendo da pesca desde que me entendo por gente. E o que eu vou contar aqui não é a história que eu gosto de lembrar, mas acho que quem vive no rio precisa saber que nem tudo é peixe na água. Era começo de julho, tempo bom para pescaria de pirarucu e tucunaré. Eu, meu irmão Ademir e mais 2 parceiros, o Carlinhos e o Zeca, saímos no fim da tarde. Nosso destino era a boca de um igarapé que a gente conhece bem, onde sempre dá bastante peixe nessa época. A canoa era simples, motor de rabeta, lanterna, rede e linha de mão. A gente se armou, jogou as redes e ficou esperando. Até aí tudo normal. Mas eu já estava com aquele incômodo no peito, sabe? Aquelas noites que parecem erradas desde o começo. E você não sabe bem explicar por quê. O estranho começou quando percebi que não tinha som nenhum. Nem sapo, nem grilo, nem pássaro, nada. O vento também tinha sumido. O rio, que nunca fica parado de verdade, parecia um espelho. Parecia que tudo estava esperando alguma coisa acontecer. A gente ficou meio desconfiado, mas seguiu. Ademir até brincou. Hoje o rio tá preguiçoso. Só que ninguém respondeu. Acho que todo mundo percebeu que não tinha nada certo ali. Foi quando, do nada, veio um estalo seco, alto, vindo da água, bem perto da canoa. Parecia galho quebrando, só que não tinha galho nenhum ali. A lanterna estava no meu colo e eu levantei ela rápido, apontando para onde tinha vindo o som. E juro, até hoje não sei explicar aquilo. No meio do rio, uns 5 metros da gente, tinha uma cabeça de homem. Só a cabeça, careca, pele muito branca, quase azul, como quem ficou tempo demais dentro d'água. Olhos fundos, muito abertos, encarando a gente. Não piscava, não fazia nada, só estava ali parado, olhando. Ademir, que sempre foi o mais boca aberta, gritou. "Ô, tá perdido aí, homem?" Nenhuma resposta. Nem se mexeu. Só que, segundos depois, ele afundou. Só que não foi afundar de mergulho, não. Foi tipo sumir para baixo, como se fosse puxado, e sem fazer uma gota de espuma, como se a água tivesse engolido aquilo. Ninguém falou mais nada. Tentamos ligar o motor, mas ele não pegava. Carlinhos puxou a cordinha umas 10 vezes e nada. Foi aí que percebi que a canoa estava começando a girar sozinha. E não era correnteza, o rio estava parado, liso.
Era como se alguma coisa segurasse e empurrasse a gente, fazendo rodar. O motor não pegava, os remos pareciam pesados, como se puxassem para baixo. Foi aí que escutamos outro barulho, esse vindo das redes, o som de alguma coisa pesada puxando elas para dentro da água, e puxava com força. A gente tentava segurar, mas parecia que tinha algo do outro lado, puxando contra nós. Ademir se agarrou no banco da canoa e gritou para largar tudo, cortar a rede. E foi o que fizemos. Peguei a peixeira, cortei a linha que segurava uma das redes, Carlinhos fez o mesmo do outro lado. Assim que cortamos, do nada o motor pegou, sem ninguém nem puxar. O motor ligou sozinho e começou a tremer. Nem pensamos. Carlinhos acelerou com tudo e fomos rumo à margem. Enquanto fugíamos, eu olhei para trás. Lá no mesmo lugar onde a cabeça tinha aparecido, dava para ver umas bolhas subindo, muitas bolhas, como se algo muito grande tivesse acabado de mergulhar. Chegando na beira, nem falamos nada. Cada um foi para sua casa, calado, branco, suando frio. No outro dia, quando amanheceu, eu e Ademir fomos até a casa do seu Joãozinho, um dos mais velhos da vila. Pescador, desde menino. Contamos tudo, do jeito que aconteceu. Ele acendeu o cigarro, olhou para a gente e falou: "Vocês deram sorte, isso que vocês viram mora nos poços fundos do rio. Nem bicho é. Isso é coisa que está aqui desde antes da gente, desde antes de qualquer gente pisar nessa terra. E aparece quando o rio quer. Quando está muito calmo, é sinal que ele está por perto." Ele contou que, de vez em quando, o pescador desaparece. Gente que sai para pescar de noite e só encontra uma canoa boiando vazia. Diz que nunca é bom responder quando ouve coisa estranha na água, porque às vezes não é gente chamando. Depois disso, Ademir nunca mais entrou no rio de noite. Eu ainda pesco, porque é disso que eu vivo. Mas nunca mais fiquei no rio depois das 10 da noite. E se percebo que o vento parou, que os bichos se calaram, que o rio ficou liso demais, eu recolho minhas coisas e volto. Não fico mais, porque eu sei que naquele silêncio tem coisa olhando. E se você responde, ela leva. Continuamos com outra história que, assim como as anteriores, impressiona. Boa noite, meu nome é Pi Raimundo, sou pescador de siri aqui na Bahia. Eu não sou homem de conversa fiada. Minha vida inteira foi dentro do mangue desde menino. Meu pai já era pescador e me ensinou desde cedo que o manguezal dá o sustento, mas também tira. Não é lugar para quem não conhece. Quem vacila, some. Some sem deixar rastro. Eu cresci ouvindo história de gente que se perdeu, que foi levado pela maré, que nunca mais voltou. E, confesso, sempre achei que essas coisas eram um exagero, história para botar medo em criança. Até o dia em que eu entendi que tem coisa lá que não é desse mundo. Isso aconteceu faz uns 3 anos, era final de setembro, época boa para siri, a maré estava baixa, céu nublado, e eu fui mais cedo que de costume. Precisava encher os balaios para vender na feira do outro dia. Estava sozinho, como quase sempre. Meu barco é pequeno, só cabe eu e as tralhas. Passei a manhã toda enfiando o braço na lama, puxando siri, quebrando toco, caminhando pelas trilhas de raiz. Tudo normal, do jeito que sempre foi. Lá para as 4h30, 5 da tarde, começou um silêncio estranho. Quem vive no mangue sabe que o silêncio nunca é completo. Sempre tem barulho de ave, do vento passando nas folhas, dos bichos andando na água. Mas naquele momento parecia que tudo parou. E no meio desse silêncio eu ouvi uma voz de mulher, bem fraca, bem distante. "Moço, moço, me ajuda." Na mesma hora congelei. Fiquei olhando para o meio da lama, tentando entender de onde aquilo vinha. E era um lugar que eu conheço. Aquele trecho ali não tem como ter ninguém. É só lama funda, água no joelho e raiz de mangue. Quem se mete ali afunda. Só que a voz vinha de lá. Olhei e não vi nada. Pensei que podia ser coisa da cabeça, cansaço. Mas antes que eu virasse as costas, a voz veio de novo. Mais perto. Aqui, aqui. Senti meu corpo travar. O cabelo do braço ficou todo em pé. Comecei a olhar no chão, procurando pegada, rastro, qualquer sinal de que alguém tinha passado por ali. Nada. A lama estava lisa, intocada, e para quem conhece mangue, sabe, se passar um caranguejo, você vê o rastro. Se alguém pisa, fica marcado. Mas não tinha nada. Tentei ignorar, seguir com o meu trabalho.
mas o ambiente ficou pesado. Comecei a perceber que os Siris estavam todos saindo dos buracos, correndo para o lado contrário de onde vinha a voz. Isso nunca acontece. É como se eles estivessem fugindo de alguma coisa. E o pior, a maré, que estava descendo, começou a subir rápido. E isso não faz sentido. A maré não sobe assim de uma hora para outra. O instinto falou mais alto. Larguei os balaios, larguei o facão, tudo. Só segurei a vara para me equilibrar na lama e comecei a correr em direção à canoa. No meio do caminho, olhei para trás. Juro pela vida dos meus filhos. Tinha uma mulher parada no meio do mangue, no meio da lama, o cabelo preto, longo, grudado no rosto, como se tivesse molhado. Ela olhava fixo para mim. Mas o que me fez perder as forças nas pernas foi perceber que da cintura para baixo não tinha perna. Era só lama. A lama parecia engolindo ela. Ou talvez ela fosse parte da própria lama. Entrei na canoa tropeçando, quase caindo dentro d'água. Nem olhei mais para trás. Remava como nunca. O coração batia tão forte que parecia que ia estourar no peito. Quando cheguei na beira do cais, parecia que nem tinha mais força para andar. Fui para casa meio cambaleando. Minha mulher, assim que me viu, perguntou o que tinha acontecido. Disse que eu estava branco, suando frio, tremendo. Não consegui responder. Só sentei na cadeira e fiquei ali, olhando para o nada. Nem jantei aquela noite. No outro dia, bem cedo, fui até a beira para ver se achava minhas coisas. Encontrei só o facão, meio enterrado na lama. Os balaios nunca mais achei. Enquanto eu estava catando as coisas, seu Adalberto, um velho pescador, que tem mais de 70 anos e conhece aquele mangue mais do que qualquer um, me chamou no canto, olhou bem dentro dos meus olhos e falou: Raimundo, se ouvir chamarem no mangue, não responde. Nunca responde. Quem chama não quer ajuda, quer companhia. Perguntei para ele o que era aquilo. Ele respirou fundo e disse que, muitos anos atrás, uma mulher se afogou naquele trecho. Dizem que ela ficou presa na lama quando a maré subiu. Gritou, pediu socorro, mas ninguém conseguiu chegar a tempo. Ela morreu afundando devagar, sugada pela lama, até sumir. Desde então, de vez em quando, ela chama. Sempre do mesmo jeito. Sempre parecendo alguém precisando de ajuda. Quem responde, dizem que some. Some sem deixar vestígio. Depois desse dia, nunca mais pesquei sozinho naquele canto. E até hoje, quando estou no mangue, se o vento muda, se o silêncio fica estranho, eu paro, fecho os olhos e me faço de surdo. Porque sei que ela ainda está lá, esperando alguém responder. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo.